Entendeu? Entendi. Sim, senhor. Pronto, falta alguém? Falta alguém? Não, né? Deixa eu projetar aqui. Comunicação é preciso. É tudo. Organizamos as contas. Organizações dos O professor Vitor já colocou para gravar. Obrigado, Vitão. Tudo que vocês falarem vai ser gravado a partir de agora, tá, pessoal? Deixa eu Tomem só- cuidado aí, o que vocês estão falando, hein? pode ser usado nos tribunais. É. Isso aí. Ele não estava gravado ainda. Deixa eu... E outra coisa. Faz parte, Márcio. Aquela frase, o que O pessoal você tava disser, falando mal de disser professor será aqui, usado Vitor. contra você, né? Como é que é? Não era todo Tribunais. mundo, não. Não é todo mundo? Pode ter certeza, professor Vitor e professor Oswaldo, não temos queixas. Gente, Ah, a aula do Que professor Vitor passado, gente, foi... Foi top. Nossa E a Senhora. aula do professor Já Oswaldo querem foi ganhar fascinante, hein? Aí já querem quer ganhar ponto ponto. já, ó. Não crédito não, professor, por favor. Crédito extra. Show de bola, gente. Muito bom. Eu viajei, deu vontade até de fazer astronomia. Astronomia, cara. Eu fiquei bem inspirada no dia, tirei até fotos da lua lá na minha casa. É, de Eu vi também. bioclimatologia. Totalmente de... Natália tava voltando. Da nossa aula lá de bioclimatologia, Eu tô você bem já sabe o romântica. que é o planeta Vênus, pelo menos? Ele falou na aula passada. Aí, viu? Estrelas d'alva. Estrela d'alva, tá vendo? Ele falou na aula passada. Lu, eu estou sendo romântica, eu sou romântica. Eu esqueci só. Bianca. Bianca. Bianca é nossa assistente. É. Vou dar Olha, uma minha filha, eu só não sei qual que é o nome do aplicativo. Vocês estão falando de saber qual estrela é planeta e tal. Minha filha tem um aplicativo, é apaixonada por astronomia, 14 anos. Isso. Tem um aplicativo que ela que conta todas as estrelas quais são. Ela sabe tudo aqui. Todo dia ela mostra. E Vênus é uma das mais lindas, né, gente? Como é... Muito bonito mesmo. O professor sabe o nome do aplicativo aí, ó? Pra galera, então eu vou perguntar para ela. Skylab. Skylab. Isso, esse mesmo. Skylab. E tem também o Night Sky. Night Sky. Tem o Night Sky e tem o Google Sky Map. Muito bom. Qualquer aplicativo desse aí é maravilha. Você pega, baixa o aplicativo no seu celular, calibra ele, aí você pega o celular e aponta para o céu. Você vai ver no seu celular que corpo celeste que você está apontando. Entendeu? Aí você vai saber se é uma estrela, se é uma constelação, se é algum planeta. É show de bola, pessoal. Isso mesmo. Beleza. Pessoal, então aqui vamos de Professor, novo. essa tecnologia desse aplicativo, ela é uma tecnologia de sensoriamento remoto. Isso também Sim, podemos considerar? sim, porque tem a ver com o posicionamento dos satélites, né? Com sensoramento remoto, eu não diria, mas geoprocessamento, né? Que é mais indicado aí, né? Porque tem a ver com posicionamento geográfico, se você vai estar, e os satélites vai te dar as outras informações. Vários satélites, né? Vai apontar para o seu celular, vai te dar essa informação. Legal. Beleza? Pessoal, então, foi até bom a gente falar nisso daí. O satélite, pessoal, é como se fosse um caminhão. Certo? Um caminhão, quando vai fazer um frete, vamos supor, você quer fazer um frete de Cuiabá para Campo Grande da sua casa, dos seus móveis. Esse caminhão, ele vai levar só a sua televisão? Não. Para compensar o frete. Para compensar o frete. Então, o satélite é a mesma coisa. Para compensar o frete do satélite em órbita, ele vai ter várias coisas nele. Inclusive câmera de sensoramento remoto. Então, vai ter vários outros penduricários no satélite para poder compensar a construção e mandar ele para a órbita. Tá bom? Então, basicamente isso aí. O sensor é um dispositivo capaz de responder à radiação eletromagnética em determinada faixa do espectro eletromagnético.
Então, o espectro eletromagnético, pessoal, é uma faixa grande, como se fosse um mapeamento, tá? Da radiação eletromagnética, da radiação solar. E nesse espectro tem vários comprimentos de onda. E cada comprimento de onda tem uma função, certo? Então, o sensor, ele detecta a faixa do espectro eletromagnético, tá? Registrá-la e gerar um produto numa forma adequada para ser interpretado pelo usuário. Beleza? Os dados podem ser registrados pelos sensores remotos, são os dados que podem ser registrados, tá? Planimetria, localização, tá? Topografia, batimetria. O que é batimetria? Elevação, tá? Então, você tem a topografia da região. Batimetria é mais profundidade. Esse conceito de batimetria é muito utilizado em oceanos, né, lagos, para saber a profundidade, tá? Isso. Pessoal, estou com frio. Eu também estou, 10 horas. Cuiabá não. Ah, eu tô com calor. O professor é lá de Tira a Livramento. blusa, amiga. Assim que a gente fala na sala de aula. Vamos lá. Tira a blusa. Dá para ver a cor do objeto, né? Característica da absorção. Esse REM, pessoal, é uma abreviação aqui, tá? De radiação eletromagnética, tá? Característica da absorção da radiação eletromagnética pela clorofila dos vegetais. A cor da folha. Exatamente, tá? Então, o pessoal que mexe com agro, né, com plantações, pela cor da folha, você sabe em que fase que está o processo da planta. Amadurecimento. Beleza? Amadurecimento. Inclusive, eu acho que o professor Vitor vai falar com vocês amanhã, certo? Um cara que conseguiu detectar isso aí foi um agrônomo. Ele fez uma plantação, se eu não me engano, de milho, eu acho, e foi tirando foto. Cada fase. Então, ele percebeu que existia uma relação da cor da folha com uma fase do vegetal. Isso aí ele chamou de NDVI. É isso que é isso, né? Acho que é Índice de Normatização, ND... Depois eu lembro o que é. A gente vai ver isso aí com mais profunda propriedade amanhã, tá? Não fugiu a palavra aqui agora. Biomassa da vegetação, conteúdo de umidade da vegetação. Olha só quanta coisa para fazer. Tá? Temperatura, textura e rugosidade da superfície. Superfície agora do relevo, tá? Não seria da folha, não, né? Do relevo geral. Da folha tem que ser uma lente mais... Tá? Eu acho que o satélite não, mas se você pegar pelo drone, dá, tá? Tá, né? Muda o slide, por favor. Professor, só uma dúvida ali. Vamos supor, lança um satélite. Ele vai estar em órbita. O que controla ele para ele não se perder? Isso aí é uma interação... Não, é uma interação gravitacional. Porque precisa ter uma distância. Tem que ter uma distância, tá? Tem uma chamada força gravitacional do Isaac Newton, tá? Que diz o seguinte, ó, que a relação entre a massa de um planeta, entre dois planetas, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, certo? E também tem a velocidade, porque esse satélite, pessoal, só a título de informação, de esclarecimento, isso aqui não está em escala perfeita, tá? Só uma representação didática. Tá? Então, esse satélite ele vai ficar girando aqui, certo? Existe uma força que mantém ele. Que mantém ele girando, tá? Tem as forças gravitacionais e a força centrípeta, tá bom? Também, tá? Só que ele também tem uma vida útil, tá? Ele não vai ficar eternamente girando aí. Uma hora ele vai cair. É comum, tá?
Só que também muitos satélites ficam desativados aqui, então eles ficam lixo, É lixo. lixo espacial. Eles ficam, são milhares e milhares de satélites assim que fica a deriva aqui desativado, tá? Foi muito boa sua pergunta. Tá? Pode passar, professor. Então, sistema passivo e sistema ativo. Sistema passivo utiliza a fonte de energia externa, que é a figura 2 aqui, ó, tá? Ou seja, a radiação solar, ela incide na superfície da Terra, a Terra vai absorver e vai refletir. Depende de um objeto para poder Então, captar. depende de uma fonte Então, externa. fonte, um objeto. Esse aqui é o sistema passivo. O sistema ativo não depende do Sol. Ele mesmo emite a luz. Ele mesmo emite a radiação dele. Radiação. Por isso que ele pega à noite também. Tá? Fornece energia para a imagem. Tá? Então, não depende da radiação solar. Ele emite radiação, certo? A radiação bate na superfície e reflete nele. Ele capta essa reflexão. Dá para ver esse brilho ou a gente não enxerga? A gente não enxerga porque não está no nosso comprimento de onda. Tá? Beleza? Não poderia falar, é um satélite. É. Ó, de vez em quando, pessoal, se vocês for para a fazenda aí, para o interior, onde tem pouca luz artificial, né? Foi o professor falou, isso não foi uma Falou que precisa ir para o mar. Isso, num lugar bem, tipo, bem Isolado. Contemplar a natureza, né? Então, mas o que eu ia O falar? professor mesmo falou. Acho que foi eu. Foi. Filósofo oswaldo. Não sou filósofo, não. Vocês vão ver uns pontos luminosos passando bem rápido. Tá? Vocês conseguem saber o que é avião, né? Pelo amor de Deus. Certo? Só que vocês também conseguem perceber satélites passando Na minha à época, noite. eu falava que era uma, como que era, da sorte, estrela da sorte, como que é? Placa dente. Tinha dente, eu falava que era estrela da sorte. Professor, aqui eu consigo ver os satélites andando também. Isso, você consegue saber. Às vezes você fica assim meio... Pô, tá passando um míssil aqui, né? Um trem de um cara satélite, relaxa. Acabar o mundo. Relaxa, entendeu? Tá? Pessoal, tem milhares de satélites na superfície, em órbita, tá? É, o professor mostrou E aí, na aula Não passada, se né? choca, professor? Ele mostrou. Não, porque cada um, pessoal, assim, então, ó, como eu falei para vocês, o estudamento remoto é uma ciência. Então, como ciência, tem normas. Cada satélite vai ter um ponto, uma estradinha para ele em volta do planeta. Entendeu? Como a rota de um avião. Uma roda de avião. Exato. Por que o avião não tem mais ou menos aí. Ele mostrou, professor, é Vitor, né? Vitor. É Vitor, que deu aula passada? Ele mostrou em tempo real o satélite. Ele vai mostrar para vocês de novo. É, Tá. achei incrível. Beleza? Então, vocês viram que tem sistema ativo e passivo, né? O passivo precisa de uma fonte de energia. E o ativo, ele é a própria fonte. Ele emite a fonte dele, né? A radiação dele, tá? Ele tem a própria fonte e ele consegue detectar. Beleza? Por favor. Vai. Pode ir. Eu acho que isso aqui... Foi mais. Eu acho que isso aqui, alguns slides aqui, eu já comentei com vocês da bioclimatologia. Mas vamos falar que recordar é viver, né? Tá. Então, nós vamos falar um pouco sobre a natureza da radiação eletromagnética. Pra você entender, interagir um pouco sobre isso aí, né? Toda matéria está a uma temperatura acima de 0 Kelvin, 0 absoluto. 0 Kelvin. Vai para mim rapidão no último slide. Vai passando até o último. Vai. Não, vamos voltar. Vai. Pode ir. Bom almoço a todos. Jesus, amado. Tem bastante coisa para a gente falar hoje, hein? Era mais fácil. Eu vi um livro esse aí, peraí. Pode ir. A vingança de Gaia. Não, é uma boa hora, acho que nunca fez dois. Aí, para aí. Pessoal, quem que foi esse tal de Kelvin? Isso aqui eu fiz no Paint. Gente, tem uma régua, professor, não tem uma régua aí.
Pessoal, então é o seguinte. Isso aqui é um experimento real que aconteceu. Tá? Como que foi construída as escalas de temperatura? Né? Então, a primeira escala que se tem famosa aí foi do Celsius. Como é que o Celsius construiu uma escala de temperatura? Ele pegou como base a água. Então, o Celsius, ele falou o seguinte, ó, quando for 0 grau, quando a água congelar, pessoal, outra coisa, isso aí nas condições da CNTP, né? Da química lá, né? Que é pressão e temperatura, tá? Ou seja, ao nível do mar, com água pura, ele fez isso aí. Quando ele congelou a água. Quando congelou a água, ele arbitrariamente falou, é 0 grau. Vai ser 0 grau. Ele determinou esse valor? Sim, ele teve essa sacada aí. E quando a água começar a ferver, ele falou que é 100. Então, ele fez uma escala e dividiu essa escala em 100 partes iguais, como se fosse uma régua, né? De 100 partes iguais. Tá? Beleza? Ok. Então, o que variar aí, nesse ponto aí, é a temperatura. No Brasil, nós acostumamos com a escala graus Celsius. Nos países de língua inglesa, tá? Eu acho que na Inglaterra, acho que mais Estados Unidos, eu não sei os outros, né? Mas geralmente Inglaterra e Estados Unidos, eles usam Fahrenheit. Fahrenheit. O Fahrenheit foi um outro cientista britânico também, que ficou com ciúmezinho do Celsius, mas falou, também vou fazer minha escala. O Celsius também é em inglês, né? Aí pegou e falou o seguinte, ó, quando for 0 grau, quando for gelo, quando a água congelar, vai ser, se não me engano, 32 graus Fahrenheit. E quando estiver fervendo, vai ser 245. Vamos ver aqui, eu não lembro agora. Alguém olha rapidão no Google aí. Escala Fahrenheit. 219, eu não lembro, cara. Fica a comparação. O professor de física está falhando a memória aqui. Bem alta. Peraí. Que começa em Escala Em 32. Fahrenheit. Inicia em 32 e o ponto de ebulição é 212. 212. 30, eu falei 219, 212. Então, vai de 32 a 212. 212. Ok. Aí teve um outro cientista também chamado Kelvin. Lord Kelvin. O cara virou Lord. Sir Lord Kelvin, né? Que resolveu trabalhar com gases. Vários tipos de gases. Aí eu fiz uma representação esquemática aqui. Então, ele pegou um balão desses da química aí e colocou um sistema aqui na ponta para medir a pressão. Então, aqui tem um manômetro que mede pressão, um reloginho que mede pressão e colocou uma torneirinha aqui. Tá? Esse aqui é o Kelvin, tá? E colocou um gás aprisionado aqui. E ele foi variando a temperatura aqui desse objeto. Isso aí é gelo, professor? Eu coloquei gelo, entendeu? Beleza? Ele foi variando a temperatura. E aqui ele colocou um termômetro. Vocês estão vendo aqui, eu estou do lado, não sei se o pessoal consegue me ver aí em casa. Aí. De vermelho aqui do lado esquerdo aqui, tá? Ele colocou um termômetro, só que ele colocou um termômetro que ele tinha na época, que era na escala de Celsius. Ele usou de Celsius, né? Porque é o que tinha na época. Ok. É a fonte. E aí ele pegou, isso aqui eu estou chamando aqui de gás A. Eu não sei que gás, eu não lembro que gás que era. Era um gás A. E ele ia abaixo. Então aqui, pessoal, a temperatura, ele fez uma escala, ele fez uma tabela e colocou num gráfico para ele interpretar o que ele viu. Então, era um gráfico de temperatura em função da pressão. Tá? Quando a temperatura variar, a pressão varia também. Beleza? Ou seja, ele colocou o gás A e foi baixando a temperatura. Baixou a temperatura, a pressão diminui. Vai diminuindo. Só que ele conseguia fazer isso aqui até certo ponto. Até aqui, ele não conseguia mais baixar a temperatura. Até aqui.
Ele falou, que estranho, né? Aí pegou o gás B, mudou. Pegou um outro tipo de gás. Esse gás B também foi baixando a temperatura, e chegou um pouquinho mais para baixo. Chegou até aqui, ó. Tá? Chegou até aqui. E fez isso com gás C. Tá? E fez isso com gás C. O gás C também foi baixando a temperatura e a pressão também foi diminuindo até certo ponto. E parava aqui. Então, vocês estão vendo que aqui é 0 graus Celsius. Tá? Aí, ele pensou o seguinte. E se eu colocar uma régua e prolongar esse gráfico aí? Ele colocou uma régua aqui, ó, no gráfico do gás A e chegou até um certo ponto. Aí ele colocou no gás B, coincidiu com o mesmo ponto. Chegou no gás C e coincidiu também. Ele fez esse experimento com diversos gases e todos paravam. Não conseguia baixar mais a temperatura. Pessoal, eu coloquei gelo aqui só por questão de exemplo, mas eles colocaram outras coisas para baixar mais a temperatura ainda. Mais temperatura. Hidrogênio. Eles diminuem hidrogênio líquido, que acho que é menos 70 graus Celsius, se não me engano. Entendeu? Tá? E foram baixando a temperatura até certo. Então, todo o gás não baixava mais. Tinha um limite, cada gás tinha um limite. Aí ele fez o prolongamento. Todos os gases que ele utilizou no experimento dele coincidiam no mesmo ponto. Aí, no caso, ele usou estatística. É isso. Chegou no mesmo ponto. Esse ponto aqui é um ponto teórico, que ele chamou, que coincidiu para 273,15 graus Celsius. Negativo. Tá? Qual que é a física por trás disso daí? Que qualquer gás, qualquer objeto é formado por moléculas, átomos, né? E os átomos têm os elétrons em volta. E esses elétrons não vão parar de orbitar, não vão parar de vibrar. Então, a temperatura é uma função da vibração estatística, né? Uma vibração do elétron. Isso é temperatura. Professor, mas ele pegou do ponto de temperatura ambiente e baixou. Não. Isso. O ambiente foi baixando. Tá? E fez isso para todos. Temperatura ambiente. Isso. Aí ele chegou nesse zero, nesse ponto teórico. Aí ele criou, então, a própria escala dele. Então, ele chamou isso aqui, ó, de 0 Kelvin. Zero absoluto. Concluiu-se, pessoal, que para chegar nesse ponto aqui, ó, qualquer objeto, os elétrons tinham que parar. E na natureza o elétron não para. Dependendo da temperatura. Não para, nem por um processo natural, nem artificial. Fisicamente é impossível isso aí. Tá? Teve um físico lá que chamado, acho que é o Heisenberg. Tá? Heisenberg, tá? Ele provou fisicamente que não é possível detectar a posição de um elétron, porque ele está sempre se movimentando. O elétron não para, certo? Tem um outro experimento de independente do estado físico dele. Independente. O gelo mesmo, ele vibra as moléculas ali. Vibra? Fala, Natália. Princípio de incerteza, De do Heisenberg. Isso. É um dos pilares conceituais da física quântica. De acordo com esse princípio, em sistemas de escalas reduzidas, como nos átomos e moléculas, grandezas relacionadas, tais como quantidade de movimento e posição, não podem ser medidas simultaneamente com exatidão. Não podem. Impossível medir isso daí. Por quê? Porque o elétron não para. Professor, mas se eu pegar um objeto congelado lá no planeta Plutão, que é planetóide, lá em Plutão, aquele objeto lá é formado por matéria, por moléculas, átomos e tudo, mesma estrutura. Não é possível detectar, aquele objeto não chega a 0 grau Kelvin nunca. Então, nenhum objeto
por processo natural ou artificial, chega a 0 Kelvin. Nada. É valor, então, relativo. O Não. valor absoluto é um valor... absoluto é o exato. Exato, né? O valor é o zero absoluto, tá? Que a gente chama zero absoluto, que é o zero, como se fosse o zero fundamental da temperatura. Então, nenhum objeto, por um processo natural ou artificial, atinge... Cada objeto ele tem sua vibração. Então, a partir dessa ideia, como temperatura é 1 grau associado ao movimento dos elétrons, e movimento gera calor, qualquer objeto vai emitir algum comprimento de onda de calor. Qualquer objeto. Se emitir um comprimento de onda de calor... Pode ser detectado, né? Pode ser detectado. Essa é a sacada aí. Professor, o gelo seco, o grau dele pode ser considerado igual ao gelo normal? Não sei. Boa pergunta. Não sei te falar isso. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a água congelou, a água virou gelo. Na escala de Kelvin, ela congela 273,15 graus Kelvin. Tá? Beleza? E ela vai evaporar, coloca mais sempre, 373,15. Certo? Professor, mas o gelo, a água congelou, já chegou no zero. Nem Kelvin, não, cara. Então, para baixo do gelo, tem muita informação de calor ainda. O gelo emite calor? Emite calor. Não, assim, biologicamente, ele vai ferir semelhante a uma queimadura. E essa forma que você está querendo dizer que ele emite calor é porque... Ele vai emitir o comprimento de onda dele, da informação dele. Ele vai produzir energia. Porque ele está em movimento. Os elétrons estão em movimento ali. Exatamente. Volta lá naquele slide lá, rapidinho. Você lembra? Qual que era o slide? Você viu essa aí? É bom que vai mais rápido. Vai lá na telinha, lá já viu. Muito utilizado. É no slide 301 de 884. Acho não. Saiu um mentiroso de primeira linha. Então são gases. 301. Pronto. Mas o gelo seco é composto por gás carbônico e dióxido de carbono. Menos 78 graus Celsius. Então não é água, é gás. É gás. Menos 78 graus Celsius. Então, menos 78 graus Celsius é possível ser detectado. Pronto. Gás carbônico e dióxido de carbono. Tá? Então, de novo. Então, vamos ler aqui agora. Ó. Toda a matéria está a uma temperatura acima de zero absoluto. Entenderam agora essa informação? Sim. Ok. Portanto, emite energia. Qualquer objeto emite energia. Inclusive o gelo. O gelo tem muita energia no gelo. Tá? Entenderam isso que eu falei? Sim, senhor. Ok. Existem duas teorias que explicam a propagação de energia a partir de uma fonte. A teoria do modelo corpuscular, que eu vou explicar para vocês, e a teoria do modelo ondulatório. Então, antigamente se discutia o seguinte, ó, isso aí até final de 1800. Se discutiam, pessoal, se a luz era uma onda ou era uma partícula. Entendeu? A luz é uma onda ou é uma partícula? Então, todos os experimentos... Então, pessoal, assim, a partir de ali, início de 1900 ali, certo? 1900, final de 1800, teve uma revolução científica na física. A partir daí começa a chamada física moderna, tá? Muitos cientistas abandonaram suas pesquisas com a física moderna. Então, a partir de 1905, o Albert Einstein publicou, acho que foram cinco artigos que mudou a ciência. Literalmente mudou. Tá? A teoria mudou para outra teoria. Porque até 1900 ali, os cientistas
acreditava que conseguiu explicar qualquer fenômeno físico, químico, biológico. Com a teoria da relatividade de Einstein e a mecânica quântica surgiu praticamente juntas, certo? Os cientistas descobriram que não se sabia nada da natureza. E não se sabe quase nada ainda hoje, tá? Então, o que é mecânica quântica? A palavra quântica vem do latim. Significa pequena quantidade, quantum, pequena quantidade. O que significa isso? Os cientistas começaram começaram a estudar a física dentro do átomo. Professor, mas não enxergo, você não enxerga, mas existem interações, existem forças lá dentro. Então, você consegue detectar essas forças. Pronto. Então, até esse período aí, existia uma coisa muito forte chamada mecânica newtoniana. O que é a mecânica newtoniana? A mecânica newtoniana é o que você faz diariamente, é o que você pega o seu carro, vem para a faculdade, passa o cartão de crédito, anda de bicicleta, é a coisa macro. Ela funciona perfeitamente. Então, a ferramenta que os cientistas tinham naquela época é que eles queriam aplicar a mecânica newtoniana dentro do átomo. E dentro do átomo não funciona a mecânica newtoniana. Então, começou aí o princípio de incerteza de Heisenberg, entendeu? Teve um outro chamado Niels Bohr, acho que é dinamarquês, não me engano, Niels Bohr, químico e físico também, que montou o modelo atômico que nós temos até hoje, tá? Então, Heisenberg, Niels Bohr, Schrödinger, vocês vão ver muita piada aí na internet chamado gato de Schrödinger. Depois vocês pesquisam isso aí, então não vou entrar agora, tá? Então, pessoal, todas essas coisas aí foram momentos em que tem uma outra cientista famosíssima. Eu recomendo que vocês vejam o filme dela. O filme chama-se Radioatividade. Da cientista chamada Marie Curie, é francês. Tá? Ela é uma polonesa que foi para a França estudar físico-química na Sorbonne de Paris, e lá ela conheceu um professor chamado Pierre Curie. Curie é o sobrenome do cara, né? Pierre ou Pierre, sei lá. E eles trabalhavam, ela foi a primeira mulher na França a fazer um doutorado. Aí ela entrou no grupo de pesquisa do Pierre, eles estudavam. Naquela época já existia o urânio da bomba atômica, lembra da bomba urânio, né? Então, o urânio, quando ele tem a quebra do núcleo dele, ele emite muita energia, assim, mas é muita energia em pouquíssimo tempo. Então, isso aí foi usado na Segunda Guerra, né, que os Estados Unidos jogou a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, só que também tem um lado bom isso aí, que são na medicina, né, Luciano? Inclusive, tem uns textos aí, professor, que foi passado para a gente, que uma das melhores energias que gera menos lixo é a usina atômica. A usina atômica. Então, aí eles estudavam urânio, eles estudavam o decaimento radioativo do urânio. E o grupo de novos materiais lá da Sorbonne, tem esse outro material aqui, ó, esse composto aqui, vocês podiam estudar ele com base no urânio. Então, eles pegaram eu não lembro qual que é a radiação do urânio, mas vamos supor que seja 300. Eu não lembro, estou chutando aqui. Não, esquece essa escala que eu falei. Eles pegaram um composto, um mineral lá e começaram eles quebravam aquele mineral, trituravam, entendeu? Fazia todo a análise de espectroscopia do material de maneira rudimentar. Ou seja, eles trabalhavam como se fosse caldeirão de bruxo, de bruxa mesmo, entendeu? Para fazer um extrato.
porque não tinha laboratório e ninguém sabia o que acontecia naquela época. Então, eles descobriram um material que emitia radiação 1000 vezes mais do que o urânio, entendeu? E a Marie criou o seguinte termo. Marie é Maria, tá? Maria Solavowska, o nome dela, que é polonesa, né? Então, os franceses chamaram de Marie, né? Então, a Marie criou o nome rádio. Radiação, era muito mais radioativo do que o urânio, 1000 vezes mais. Eles inventaram o nome rádio. Depois, ela também descobriu junto também um outro elemento que emitia radiação mais ou menos 800 vezes mais do que o urânio. Em homenagem à Polônia, a Marie deu o nome esse elemento de polônio. Então, eles descobriram 2 elementos químicos da tabela periódica. Tá? Rádio e polônio. Aí eles ganharam o Prêmio Nobel de Física. Acho que 1900 e bolinha, vocês olham aí no Nelo. Tá? Então, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física. Ela e o marido dela e mais uns outros colegas da equipe, né? Só que o Pierre morreu. Muitas décadas depois, ela ganhou o segundo Nobel, só que de Química. Depois que ela ganhou o segundo Nobel, acho que ela virou professora da Sorbonne, a primeira mulher a ser professora da Sorbonne. Tá? Pronto. Ela também, com o trabalho dela, ajudou a construir as primeiras máquinas de raio-x. Acho que é isso, né? Raio-x. Por quê? A França vivia em guerra, né, com os vizinhos ali, né? Então, os soldados, eles se mutilavam muito novos. Os caras com 18, 19 anos estavam com o braço quebrado. Era decepado, que não tinha medicina que conseguia arrumar naquela época. Aí, a filha dela, junto com o Pierre, que era médica, que também ganhou um prêmio Nobel de Medicina, e a mãe dela ajudou a construir uma máquina de raio-x, que emitia radiação no osso do cara. Aí o médico conseguia consertar ali, colocar no lugar, entendeu? Que era o jeito carinhoso, né? E não precisava amputar o braço da pessoa, ou um membro da pessoa. Então, ela ganhou o prêmio Nobel com isso aí. Então, a Marie, eu só estou fazendo um parênteses aqui na aula para a galera, desculpa aí, pessoal que está em casa. Então, a Marie, ainda hoje, é a única pessoa do mundo que tem 2 prêmios Nobel em áreas diferentes da ciência. Professor, mas tem gente que ganhou mais de um prêmio Nobel? Tem. Só que o cara, às vezes, ganhou 2 de matemática, 2 de medicina, 2 de química. Às vezes, teve um que ganhou 1 em matemática e depois ganhou em Nobel em não sei o que lá da paz, entendeu? Prêmio Nobel da Paz. Mas, em ciência, só ela ganhou, é a única pessoa que tem 2 prêmios na área de ciência, diferentes da ciência. Tá? Então, ela é uma... Seria medicina e física? Não, é física e química. A filha dela que mais tarde ganhou em medicina. Tá? Então, é uma família bem... Né? Evoluída. Bem Nobel. Bem Nobel. Então, existem, pessoal, 2 teorias para a radiação eletromagnética. A teoria corpuscular, que é partícula, corpúsculo, né? E a teoria ondulatória. Tá? Então, naquela época ainda não se discutia muito qual que era a natureza da radiação, se era partícula, corpúsculo ou ondulatória. Tá? A teoria dos modelos corpúsculos considera que a energia se propaga pela emissão de um fluxo de partículas ou fótons que se move à velocidade da luz. Quem criou esse conceito aí, começou com esse conceito, foi um físico alemão chamado Max Planck. O Max Planck, ele detectou que alguns metais, quando a energia solar incidia nesse metal, ele ligou um equipamento chamado amperímetro, que media corrente elétrica, e colocou nessa placa desse metal.
Esses metais geravam corrente elétrica. É exatamente o que a gente usa hoje, que é o painel fotovoltaico. Só que o Max Planck não conseguia explicar o que estava acontecendo ali. Ele viu o fenômeno, mas não conseguia explicar por quê. Ele não tinha física, não tinha ciência que explicava aquilo. Então, o Einstein teve uma sacada. Olha, será que a onda de luz que está chegando não vem com a quantidade de energia, pacotinhos de energia, e quando bate na superfície do metal, essa partícula de luz interage com o elétron se movimenta, sai da camada de valência e vai para outra camada? Entenderam o que eu falei? Sim. Né? O que é o elétron em movimento? Corrente elétrica. O elétron tem carga negativa. Carga em movimento gera corrente elétrica. Então, a única explicação era essa. Tinha que ter alguma coisa na luz, e quando a luz incide... Então, essa partícula, o Einstein chamava de pacotes de energia, que vinha junto, como se fosse várias garrafinhas dessa aqui, ó. Várias garrafinhas dessa aqui, aí bate no átomo, entendeu? Várias assim na sequência, na velocidade da luz. Então, ele Gera criou... um impulso. Isso gera vai excitar o elétron, né? Ele tá ganhando energia, ele vai pular da camada de valência, ele vai de uma banda para outra. Ele vai de uma banda para outra e pula de um átomo para o outro. Né? Então, essa é uma teoria que funciona, é uma teoria. E esse pacotinho de energia é chamado de fóton. Fóton, tá? Daí o nome fotografia, ou fotossíntese, ou fotovoltaica, devido a essa quantidade de energia. Tá? Que se move... E aí tem a outra teoria, do modelo ondulatório. Tá? Considera que a propagação da energia ocorre através do movimento ondulatório. Bom, essa foi a... Eu ia falar desgraça, mas não vou falar, né? Pode falar. Já falou. Essa foi O pulo do gato. o pulo do gato para as maluquices da ciência. Por quê? Os caras, bom, então quer dizer que é partícula ou é onda? Aí eles fizeram um experimento. Eles fizeram um experimento, ó. Vamos detectar se a luz é uma onda. Faz um experimento para onda. E a luz se comportava como partícula. Beleza, então não é partícula, mas vamos comprovar. Então faz outro experimento de partícula. Aí deu onda. A luz se comportava como onda. Então, é o tipo de equipamento. Então, qual que é a explicação? Nós não, na época, né, não tinha embasamento científico, não tinha embasamento para conhecer a natureza. A natureza está se mostrando para você. Eu não entendo. Então não funciona. Não é que não funciona, é você que não tem conhecimento conceitual para entender o que está acontecendo com o fenômeno. Quando descobriu, professor? Quanto tempo depois? Qual que foi a solução? A luz é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela não é as duas coisas, ela é onda-partícula. O conceito que chegou aqui, a luz, ela é onda-partícula. Ela tem as duas propriedades nela. Mas como que ele se comporta? Porque é duas interações, né? Vai depender do que você quer. Partícula seria essas garrafinhas. garrafinhas. Os pacotes de energia, os fótons. Pessoal, tem um vídeo muito bom na internet. É um documentário aí, depois eu vou mandar para vocês. Mas tem um recorte nesse vídeo chamado Doutor Quântico. Ele explica, ele faz um desenho animado e explica isso aí. Digita no Google, vê se você acha, coloca no grupo, Natália. Doutor Quântico, tá? Pessoal, já vai ser 11h20, eu vou ter uma reunião 11h30. Tá na hora. Eu vou interromper aqui.
Muda, faz favor, o slide. Mais. Deixa eu só ler isso aqui, que eu gosto dessa imagem aí. Prisma. E me lembra do disco do Pink Floyd. Eu falei. Isso que eu lembrei. Nossa, amo essa banda. Tá, então vamos lá. Apaixonada. Segundo Maxwell, a aceleração de uma carga elétrica provoca perturbações no campo elétrico e magnético. Tá? Esse B aqui vai falar que é campo magnético. Tá? Que se propagam repetitivamente no vácuo. Tá? Então, a luz também, pessoal, ela não é uma onda simples. Ela é uma onda elétrica e magnética ao mesmo tempo. E também ela carrega também quantidade de energia com ela. Tá? Uma outra coisa, pessoal, é o seguinte. Qualquer tipo de onda eletromagnética, onda mecânica, qualquer onda nenhuma transporta matéria. Onda só transporta energia. Tá? E na física, na ciência, energia significa informação. Tá? Que tipo de informação que aquela quantidade de energia que está chegando vai me dizer? Beleza? Também, essas perturbações são denominadas de ondas eletromagnéticas. Tá? Luz se propaga como uma série de ondas, tá? Que explicam a reflexão da luz no meio de um prisma, lente ou difração. Então, isso aqui é um experimento, tá, pessoal? Feito por Isaac Newton. Tá? Ele pegou uma sala totalmente fechada, hermeticamente fechada, para não entrar nenhum tipo de luz. Tá? Uma câmara escura. Ele construiu isso aí. Pegou um cristal, né? Colocou em cima da mesa e fez um buraquinho na parede para entrar um feixe de luz do sol. Quando bateu a luz branca, essa luz branca, ela vai o quê? Passar entre o... Isso, ela vai atravessar. Isso, vai ter essa decomposição da luz branca que vai... Quando você vê que a luz branca, ela é a união de todas as cores que a gente conhece. Esses feixes. Tá? Incrível, né, professor? Como que é as coisas, né? Beleza? Então, cada cor aqui, pessoal, tem um comprimento de onda característico. E o sensoriamento remoto se baseia nessas cores aqui, ó. RGB. O que é R em inglês? Red, vermelho. G, green, verde. B, blue, azul. Então, R, G, Yellow ali, não tem? Não, mas vamos pegar só essas três. Aqui é a base. É a base, fala com ele. Qual vídeo? Esse primeiro aqui, Dr. Quântico, experimento de dupla fenda do Dr. Quântico. Tá? Ele explica aqui, pessoal, como que é a onda. Coloca esse lá no grupo lá, pessoal. Agora. Tá, pessoal. Aí teve uma banda que fez um disco há 50 anos atrás, né? Uma banda inglesa. Eu não vou falar em inglês, porque eu não sou ruim em inglês. The Sard, é o lado exatamente, é o lado escuro da Lua. Da Lua tem isso aí. É esse disco, essa capa aí, tá? Beleza? The Sard, The Dark é escuro, né? Sai do lado da Lua. Por que isso aí? Porque a Lua, pessoal, ela tem um lado que nunca se vira para o nosso planeta. Fica a mostra, né? Não tem aquele sistema de vela. Então a mecânica celeste é tão gira, a Lua também gira. A Lua tem a rotação e a translação dela. Só que a mecânica é tão perfeita que tem um lado da Lua que nunca vai ficar a mostra para nós. Tem um lado escuro, então, que a gente não conhece, que a gente vê, mas dá para mandar satélite para a Lua e, aliás, os chineses já fizeram isso aí, já mapeou toda a Lua, tá? Pessoal, então, à tarde nós voltamos, que eu vou ter uma reunião agora com os professores.
E a sala, 1h30, pode ser? a sala fica Deixa a chave pra trancada? gente, né? Deixar o material aí, vocês acham? Professor, eu vou estar online à tarde, tá? Sim, sem crise, sem crise. Tô procurando. Ô, Vitor, faz favor, dá um passo.